vamos lá iniciar. Não sei se você falou que acompanhou, né? Na verdade, assistiu às aulas no YouTube. Então, a gente na última aula estava falando sobre os tipos de restaurantes, né? E vamos finalizar esse tema hoje. Vamos entrar na parte sobre harmonização também de cardápios, por essa questão de tipo de restaurante, ou por uma questão de tipos de eventos. Vamos ver um pouquinho dessa introdução à harmonização, tá? Aí a gente fecha esse conteúdo na aula de hoje, e a próxima aula vai ser uma revisão do conteúdo abordado até aqui, porque na semana seguinte já temos a oficial 1. Bom, então eu vou subir aqui o material. Tá vendo o slide? Sim, tá de boa. Continuando a questão, né, dos tipos de restaurante, ficaram faltando só alguns. Tem aqueles que a gente vê nas bibliografias, né, que são os tipos clássicos, e acabou que eu abordei, assim, além, não só os tipos clássicos, mas também os modelos que a gente vê, né, no mercado, as aplicações que o pessoal que tem empreendido tem dado aí essa roupagem nova, talvez, para os restaurantes. Esse que a gente vai ver agora não é um modelo inovador, né? Pelo contrário, é um clássico aí, que são as tabernas ou as tascas, que são, ainda hoje, tem o seu requinte, assim, não no sentido de luxo, no requinte no significado, assim, de ser um restaurante muito específico, aconchegante, acolhedor, né? Tem muita gente que tem aí gosta muito desse tipo de restaurante. Falando que normalmente o objetivo é a venda de vinhos, né? As bebidas mais comuns que a gente vê nas tabernas, até porque é um tipo de restaurante que aparece muito no interior, aqui em Minas, principalmente nessas cidades históricas, né? Onde o clima é mais frio, por isso é propício à venda aí de vinhos, mas também é comum ter cerveja, principalmente as cervejas artesanais, né? Pratos regionais, ou da falando de sanduíches, também depende muito do horário de funcionamento, né, disso, mas tem cada vez mais esses aperitivos e sanduichinhos entrados no cardápio, mas em geral são pratos regionais e tiragostos, né, que vão acompanhar aí tanto o vinho quanto essas cervejas artesanais. Até falando, a decoração é baseada geralmente em vinhos, vinícolas, e por isso atrai muito esse público, que é o público que consome vinho. Além disso, a gente vê também essa... Você falou alguma coisa? Escutei Não, barulho, achei que era você. eu A tô gente aqui vê ligado. também muito, eu coloquei essa imagem, né, que a gente vê algumas tabernas que vão fazer a decoração também muito nesse estilo medieval, que é quando surgiram as tabernas, né? Algumas são instaladas mesmo em casas muito antigas e tudo, igual eu citei o exemplo dessas cidades históricas aqui de Minas. Outras a gente vê, né, que são pessoas que abrem, mesmo em grandes centros, em capitais, tabernas, e fazem aí uma decoração ou ligada a essa questão do vinho, das vinícolas, ou mesmo ligado mesmo a uma decoração com pedras, com madeira, lembrando mesmo esse ambiente medieval, tá? Às vezes até isso estende na maneira como é colocado o cardápio, no vasilhame, né? E reflete ali em todo o serviço que vai ser apresentado. Os restaurantes de estrada, né? Um tipo de restaurante que a gente viu crescer muito nos últimos anos e ganhar um melhor acabamento, eu diria assim, né? Porque ele ganhou cada vez mais setores. Antigamente a gente tinha restaurantes de estrada, assim, com um serviço muito simples, né? Até tá falando um pouquinho disso aqui, com mais salgados, né? Comida mais rápida. Em geral, ainda continua tendo esse serviço mais
mais rápido, porque tem aquele viajante que quer apenas fazer um lanche e tudo, mas ganhou também esse serviço de self-service, com comidas às vezes regionais também. A gente vê muito um acabamento rústico nesses restaurantes de estrada, com tipo uma área para produtos da roça. Aqui em Minas a gente vê muito isso, né? Produtos da roça, produtos daquela região, tem um artesanato, muitos desses restaurantes vão ter aí uma, uma produção, porque como é na beira da estrada, às vezes é um local onde tem uma pequena fazenda, um pequeno sítio, então tem lá um queijo produzido por eles mesmos, né? A gente vê muito isso e, inclusive, esses que têm toda essa questão que é mais nova de oferecer, né, essa diversidade dentro desse ambiente, são aqueles que a gente vê que tem mais destaque, que cada dia mais, né, os viajantes param, que fazem essas parcerias com ônibus de viagem e tudo mais. Então, coloquei aqui Na minha uma... cidade, a Carmópolis de Minas, já teve um restaurante lá que já foi considerado um dos melhores restaurantes de estrada, Pois é. mas foi decaindo com o tempo. Lá tinha rodízio, né? Rodízio de carne, tinha o self-service completo, com massas, comida caseira, feito em fogão de lenha. É, e tinha muita gente da Fiat que parava lá. Pra você ver como era bem exigente, né? O da Uhum. Fiat bem exigente. Mas com o tempo foi reduzindo, né, aquele padrão de qualidade, aí foi perdendo clientes, perdeu E clientes de por que que você viagem. acha que foi reduzindo esse padrão de qualidade? Por questão de cozinheiro, eu até conheci a cozinheira antiga que trabalhava lá. A cozinheira antiga que trabalhava lá, ela fazia comida muito bem. Aí ela pediu uma folga pro patrão dela, o patrão dela não quis dar, ela pegou e saiu, porque ela estava muito cansada. Aí ele pôs uma mulher que não cozinhava tão bem igual do que a antiga funcionária dele. Aí ele, no lugar dele, pegar e substituir o cozinheiro, aí que ele fez, não, deixou o cozinheiro do jeito que ele quer. Aí, do jeito que ela queria cozinhar, ela cozinhava. Aí entregava carne crua, carne cozida crua, Hum? entregava arroz com muito sal, feijão sem sal. Aí as pessoas vão desanimando, né? Na verdade, não exatamente foi, escutando você falar, a saída do cozinheiro, né? Aquilo que a gente, que agora você vê na faculdade, que a gente está sempre batendo na tecla. Hoje em dia, o restaurante não fica mais na mão de um funcionário. O que faltou ali foi uma ficha técnica, né? De É, execução desses pratos, que tivesse uma padronização para quem viesse depois, e a escolha de um profissional capacitado também, né? E esse gestor aí desse restaurante que não ficou, né? Não observou essa questão, né? Isso acontece até com frequência e é engraçado, né, Matheus, como é que a pessoa vê a receita dela baixando e não se atenta para uma questão que, assim, reflete tanto, o negócio que você falou, carne crua, comida sem sal, tipo, é o extremo, né, de é. uma culinária ruim, vamos dizer assim. Eu lembro que o meu amigo, ele é caminhoneiro, ele é lá do sul. Ele falava assim que toda vez que ele passava ali que o restaurante fica na 381, né? Perto de Itaguara, ali em Carmópolis. Toda vez que ele passava ali na 381 no sentido Belo Horizonte, que ele vinha para Belo Horizonte, ele parava nesse restaurante para almoçar. Depois que essa cozinheira saiu, que ela era mais antiga, que ela cozinhava há muitos anos, ela saiu do restaurante, ele parou de parar lá. Por quê? O padrão da comida que ele gostava, aquela comida mesmo caseira, bem feita, foi reduzida. Igual que você falou para mim, eu concordo, restaurante tem que ser tudo padronizado, tem que ser tudo com ficha técnica para quando trocar de cozinheiro não ter os mesmos erros, para não ter esses erros, né? De questão do Porque tempero. aí dá para ver que, na verdade, quem dominava a cozinha era a cozinheira, por isso que É, a gente, né, coloca a cargo dela
essa responsabilidade. Ela saiu e aí o restaurante perdeu. Mas faltou por parte do gestor, do dono do restaurante, enquanto ela estava lá, e implantando esse modelo de ficha técnica, onde ele ia conhecer como que ela fazia as receitas, né? Padronizar isso para, no caso da falta dela, como aconteceu, ele não ficar na mão. Então, acabou que provavelmente ele mesmo não sabia como que era preparado os pratos, colocou uma pessoa que não sabia também e ela começou a fazer do jeito dela, né? Igual que você falou, e os clientes não gostaram, porque se ele tivesse o modo de fazer que a pessoa fazia antes registrado, né? Isso, né? Que ele fosse lá na cozinha e fosse anotando aquilo e depois tivesse uma maneira de registrar isso, não que não seria diferente, porque sempre sente, né, uma mudança de uma saída de um funcionário para outro, mas isso talvez não seria tão intenso a ponto de perder os clientes, né? E ele tinha um custo muito grande em questão de quê? Porque lá tinha rodízio de carne. O rodízio de carne, igual para a gente que sabe, o custo da carne é muito alto, né? Então, ele tem que ter uma clientela todo dia, vão lá, umas 100 pessoas todo dia, para aquela carne sair, para ele não para ter desperdício de carne. Aí, como os clientes caiu muito, eu lembro que quando era, assim, esses meus 15 anos de idade, eu ia muito lá, nessa questão do rodízio de carne, que eu sempre gostei. Eu ia lá, nossa, tinha lugar, tinha dia que eu tinha que esperar a gente largar uma mesa para mim sentar para me comer uma carne. Aí depois, com esse tempo que essa funcionária saiu e foi perdendo o cliente, eu chegava lá, tinha mais de 30 cadeiras, mesas, né, vazias. Aí, o que acontece? Passou uns 2 anos, acabou o rodízio de carne. É tristeza, né? Você vê o negócio ir definhando assim, né? Um Sim, negócio que tinha já não só potencial, como já tinha aquela clientela formada, né? O cara sim. perder isso que já tá na mão Não, e ele foi assim, eu acho que foi muita negligência dele, porque ele está num ponto muito boa, assim, dos melhores pontos da cidade, porque ele está do lado da 381, que tem caminhoneiros, tem ônibus de turismo, tem gente que trabalha em firma, tem vários tipos desses pessoal que viaja, né? Tem perto de um posto de gasolina, perto de um posto de gasolina, e tem assim. E tem uma região toda boa ali na cidade. Ele fica no ponto assim, eu acho que nos favorável. melhores pontos da cidade ele fica. Porque na minha cidade, cidade do interior é diferente de cidade grande, né? As pessoas não valorizam os centros das cidades, já percebeu isso, né? Onde que Uhum. tem centro, não tem restaurante. É, tem mais negócio de lanche, mas no interior é mais perto das rodovias mesmo. É, Mas para pois é, ele pensar, tinha tudo ali ideal e conseguiu, né, com isso, fazer uma freguesia e depois perdeu. e perto de um posto de gasolina da cidade, que é o mais barato. Então as pessoas de toda a cidade passam e vê esse restaurante. Aí a uma moça, não uma moça, né? Ela já é a senhora já, a dona Carminha, que já foi ex-prefeita da cidade, teve o mesma cabeça desse rapaz, que também eu conheço ele, que é o Léo, abriu um restaurante também na 381, mas é que ela fez. Ela fez a mesma coisa que ele, abriu perto de um posto de gasolina e hoje o restaurante dela assim, é um restaurante muito bom porque ela mantém o mesmo padrão. Você vê que ela perdeu o marido dela na sexta-feira. No sábado e no domingo o restaurante dela estava aberto. Isso. Ela não fechou o restaurante dela para quê? Para não perder os clientes dela do sábado e domingo. Porque ela sabe que o sábado e domingo, que todos nós sabemos, né? Que o sábado e domingo é o dia que tem mais fluxo de gente para almoçar, para jantar. É o dia que tem mais gente mesmo que sai para comer fora de casa. E ela não fechou. Ela fechou segunda até quarta.
Esse é um bom exemplo de como, como no caso de um restaurante, né, com loja física, o ponto, essas estratégias, igual no caso de um restaurante de estrada, né, de ser perto de um poço, de ser Uhum. local onde tem visibilidade, fácil acesso, né, estacionamento, são coisas que contam muito, mas que somente isso, sem uma boa gestão, não leva a nada, né? Como que Sim. ela, né, usou disso junto com, né, com uma gestão, pelo que você está falando, boa, padronizada, ela está conseguindo sucesso, e como que o outro estava num ponto todo ideal, mas devido a uma má gestão, ele É. perdeu tudo isso. E o dele ficava perto da cidade. O dela fica afastado e o dela tá. E como o dele, o dele tá perto da cidade, não tá dando mais movimento e as pessoas não confiam mais, porque infelizmente cozinha desse jeito, né? É, Restaurante é desse jeito. Você perdeu a confiança no determinado restaurante, você não volta lá mais. Você é, não, ninguém volta. Eu tenho isso de mim, não sei, todo mundo tem isso. Eu perdi a confiança, acabou. As pessoas perderam a confiança aí no dela. E ela, no lugar, tá aproveitando isso e tá fazendo um serviço de qualidade. isso. É isso. Esse é o ponto, né? É, esse é o ponto. O serviço com qualidade. Porque a qualidade é constante. Na verdade, ela está fazendo um conjunto de ações, né? Porque a qualidade hoje em dia é fundamental, mas assim, todo mundo tem que ter, né? O mínimo que você tem que ter nesse mercado competitivo é a qualidade no que você apresenta. Ela junta qualidade com estratégia de venda, com a questão de padronizar, de estar sempre aberta, quer dizer, ela tem. O cliente sabe que vai chegar lá, por causa que você citou o exemplo, né? Independente do que acontece na vida pessoal dela, o negócio anda, né? O negócio segue em frente. Então a pessoa tem a segurança de que, em vez de parar aqui atrás, eu vou andar mais um tiquinho, vou parar lá no restaurante da fulana, porque ela tá sempre aberta, a comida dela é boa. Então o cara passou um restaurante que ele para também, ele não parou, na hora que chega lá tá fechado, da próxima vez ele já não vai correr o risco de parar lá, né? Porque estrada é assim. Você vai pensando, né, em parar naquele local que você tem confiança, igual você falou, né? E que está sempre aberto. Outro tipo de restaurante é restaurante de hotel. A gente falou um pouquinho dele, mas dentro de um outro tipo de restaurante, que era o restaurante de culinária internacional, né? Que geralmente a gente vê enquadrado aí nos hotéis. Mas aqui está falando também desse restaurante mais simples, né? Que é aberto geralmente para passagem não, para pessoas que passam na frente, né? Que queiram fazer ali sua refeição, então eles oferecem desde café da manhã até jantar, porque fica aberto um horário, né, maior por conta de estar atendendo aos hóspedes do hotel, né? Mas também tem e que tem esses pratos mais comerciais, mais fáceis, né, de preparo e com um custo menor, mas também tem esses outros restaurantes que a gente já falou que são restaurantes de cozinha internacional, com serviço um pouco mais refinado e que também ganham destaque aí dentro, né, instalados aí em hotéis, é, e que geralmente são abertos também ao público geral, não só ao público do hotel, e que muita gente, não só por uma questão de ser passante, mas também pelo destaque que esses restaurantes ganham, né, se deslocam até ele. Então, por exemplo, mesmo do jeito que a gente fala, vou no restaurante X, às vezes as pessoas escolhem ir naquele restaurante, ele fica instalado no hotel, mas ele é uma coisa à parte, né? Ele está ali em destaque como mais um restaurante daquela cidade, não só um restaurante que fica, vamos dizer assim, onde o hotel se destaca mais, né? É um restaurante que geralmente eles fazem uma divulgação e tem um cardápio que ganha destaque com o público em geral da cidade. Então, geralmente, né, dentro de restaurantes de hotel, a gente também vê muito esse sistema de self-service, mas tem
alguns horários, é comum em alguns horários eles trabalharam com à la carte, principalmente fora daquele horário de maior movimento. Às vezes tem um sistema de serviço self-service para o horário de maior demanda, onde vai ter, né, essa demanda dos hóspedes do hotel almoçando ou tomando café, e também dessas pessoas que vão até o local para isso. Mas fora isso, nesses intervalos de horário e à noite, que às vezes costumam muito esse tipo de restaurante ter uma baixa nessa demanda, eles trabalharem com à la carte, né? Não sei se você já reparou isso, é muito comum restaurante de hotel trabalhar com à la carte à noite, por conta que as pessoas que estão hospedadas no hotel, em geral, ou seja, uma hospedagem turística, aí elas vão sair à noite para conhecer a gastronomia daquela região, então acabam que não fazem a ceia, né, a janta no hotel, ou mesmo um turismo de negócio, que a gente, por exemplo, tem muito aqui em BH, onde as pessoas também às vezes saem nesses restaurantes da cidade, né, fora do hotel, para fazer ali os seus contatos mesmo de negócio, fazem jantares de negócio fora do hotel, do restaurante. Então é comum ter essa baixa Eu no horário da trabalhava no noite. funcionários, Oi? eu trabalhava no funcionários Hum, e, e quando você chega numa região ali do funcionários que é de hotel, que eu acho que é acho que é no Museu da Moda ali é cheio de hotel ali, aí você vê o tanto de restaurante bacana que tem ali naquela região. Aí você chega ali na Savassi, perto dos hotéis, um tanto de restaurantes bacanas. Meio que acompanha, né, os isso. hotéis. É Porque onde. tem esse movimento, né? E principalmente até restaurantes de funcionamento noturno, você pode Sim, reparar. sim. Ali no Museu da Moda, antes da pandemia, que eu lembro, ali na Rua da Bahia, tinha um La Grépia, que é um restaurante muito antigo aqui em Belo Sim. Horizonte, né? E ele era 24 horas, ele não parava. Eu chegava, eu até assustava, né? Tinha dia que eu falava assim, gente, vontade de comer uma massa. Assim, uma meia-noite. Aí lá no Lagrepe, eu chegava lá, aquele tanto de massa, tudo bonitinho, aquela comida toda bem feita, assim, uma hora da manhã, 2 horas da manhã. Eu ficava É. horrorizado. Falei assim, Lá é gente, tradicional e eles mantêm esse, né, esse acabamento. A comida não fica com cara de que foi feita 6 horas da noite, você chegou 1 hora da manhã, ela tá lá assim, dormindo, né? Ela tem cara de que tá pronta te esperando mesmo, né? e eles, com o tempo, eu acho assim, muito bonito da parte deles que eles foi se revolucionando, porque antigamente, igual a pessoa com quem eu moro aqui em Belo Horizonte me conta que lá antigamente só trabalhava com massa, então era pizza, macarrão, lasanha, só massa. Hoje não, eles trabalham com tudo, com quase todos os tipos de comida. Comida caseira mineira, massas e comida japonesa. Virou Nunca uma fa... tradição, né, por conta é, deles, né? Eles foram ganhando cada vez mais clientes e acabou essa questão de ter esse horário, né, sempre disponível, virando uma tradição. Então as pessoas saíam de festa, ir para lá, né? Tava ali na região do centro e ia para lá. Então, você sabe que você vai chegar e vai ter aquela comida gostosa, quentinha lá, te e aguardando. ainda por cima eu acho engraçado quando tem esse tipo de restaurante, esses restaurantes que já tem esse glamour, né, das pessoas. Que para mim esse é um glamour, né? Se você ter esse cliente assim, vão lá, de tarde para de noite, para de madrugada, isso daí é maravilhoso. É sonho de todo cozinheiro, né? E com isso vai abrindo mais coisas 24 horas. A choperia 24 horas. A choperia já não vende as coisas para valorizar o restaurante do lado. Entendeu? Tudo para não. Eu acho muito, muito interessante essa forma de serviço aqui em Belo Horizonte. Onde que vende comida, a pessoa de baixo vende uma bebida, mas não vende um tira-gosto, para valorizar o restaurante de cima.
Acho muito interessante aqui em Belo Horizonte. E olha que aqui em Minas, o mineiro ainda não tem essa cultura forte do 24 horas, né? Várias coisas aqui tentaram aderir a esse modelo e não foram para frente. E o Laguepa conseguia fazer isso bem, né? E o entorno dele, igual você falou. Não é, com certeza não foi uma cultura que ele conquistou com facilidade, não, porque as pessoas tinham uma resistência aqui. Aqui já teve supermercado 24 horas, locadora, farmácia, mesmo farmácia que hoje em dia ainda tem, você vê que vai fechando, abre, vai fechando, fica uma lá, não sei aonde, tem que deslocar para conseguir, porque é mesmo cultural do mineiro e do Belo Horizontino não sair tanto à noite, mas essa ele conseguiu fazer isso por conta principalmente desse público de balada, né? Pessoal que sai à noite que depois na hora de ir embora sai, mas não come, né, direito. Na hora de ir embora quer comer alguma coisa legal, ou quem tá trabalhando até tarde, né? E pegou isso aí. Mas assim, antes da epidemia, Alessandro, eu tava percebendo que já tinha muita coisa 24 horas aqui em Belo Horizonte. Tinha muita padaria 24 horas, muito restaurantes. Você fala na região central? Não, até fora mesmo do centro. É, como eu sempre fui, eu falo assim, eu sempre fui uma pessoa que gosta de andar à noite. Eu gosto de andar à noite, por causa, eu não gosto de andar com sol. Eu tenho esse problema na minha vida. Não gosto de sol quente. Então, eu andava muito de noite e sempre achava uma coisa 24 horas aqui em Belo Horizonte, antes da epidemia. Depois que chegou essa epidemia, nossa, meu Deus, você não acha nada mais. Você procura aqui em Belo Horizonte, você acha só farmácia, 24 horas. Só farmácia, olha lá. Ah, então já tava, para mim as coisas, muita coisa aqui perto de mim que abriram 24 horas fecharam, mas talvez realmente já tivesse conseguindo aos poucos criar, né, essa cultura Sim. de cada vez e abrindo novos negócios 24 horas. Porque eles tentaram fazer isso, já faz, que eu falo assim que abriu, fechou, que vem tentando assim fazer isso de maneira forte, igual tem em São Paulo, igual tem em outras capitais, já faz bem uns 15 anos, assim, sabe? Que eu vejo coisas abrindo e fechando. Mas nos últimos anos, realmente, eu mesma não tenho rodado para saber como é que estava essa questão, não. Até é bom saber, interessante, que eu não sabia que tinha, assim, vários tipos de negócio funcionando nesse E sistema 24 horas e igual dando lá certo. No Guarani no Guarani tem uma padaria Guarani, ela é 24 horas. Com isso, lá eles aproveitaram e abrir vários barzinhos 24 horas, distribuidora. Aí, entendeu? Um vai puxando o Vai outro. puxando o outro, porque o tá aberto aí ajuda a Aí ter visibilidade. eu lembro que eu tô falando da região Nordeste, né? Porque eu tenho mais noção se da região Nordeste que eu moro aqui. Aí as outros bairros, vendo que lá, assim, lá no Guarani tá dando certo, começou. Você vê que aqui no bairro de São Paulo também abriu um barzinho 24 horas, só que tem a diferença dele, é que ele fecha as portas para proteger os clientes. Aí eu lembro que também que tinha, eu acho que sim, os 4 Mix Pão, que era 24 horas aqui em Belo Horizonte. Uma aqui na Bernardo Vasconcelos, que eu ia muito, que eu não vou mais. Entendeu? Tava começando já a instalar esse 24 horas aqui em Belo Horizonte, já tava dando certo, já tava dando muito cliente. Ah, Porque é uma mudança de cultura, igual eu falei, né? Não, não é um hábito do mineiro, por isso que teve tanta resistência no início, mas cada vez mais as pessoas saem mais à noite, igual você falou, né? As pessoas têm dormido mais tarde com o passar dos anos por conta dessa oferta de entretenimento à noite mesmo, que tem não só de assim, física, mas virtual e tudo. Aí a pessoa às vezes está com fome, sai para buscar alguma coisa, né? E tudo mais. mas hoje as pessoas buscam mais isso, né? Tem gente que trabalha de manhã cedo, estuda de tarde e sai à noite. Essa cultura, até muito essa cultura hoje aqui em Belo Horizonte. É, As pessoas bem, têm que aproveitar cada segundo.
E como que deve estar sofrendo, né, esses negócios que estavam assim, já nesse ritmo 24 horas e agora parar geral, hein? Não, eu fico pensando lá, Grepe, é fechado, gente. Nossa, misericórdia. É uma tristeza. Eu sempre passo ali perto, de vez em quando, ali na Rua da Bahia. Eu fico olhando aquele lugar vazio ali. Nossa, foi um dos primeiros restaurantes que quando eu mudei para Belo Horizonte, que eu fui. Foi É, assim, eu vejo aquela região ali vazia, me entristece. Nós sempre gostei, né? Todo mundo que muda para que vem para Belo Horizonte, que não nasceu aqui, quando vai para o centro de Belo Horizonte, assusta, né? Como é bonito, bem arrumado, tudo funciona. Eu vejo aquela região ali parada, Jesus, eu devo dar uma tristeza. com certeza, nossa, com certeza. Tá triste demais, mas se Deus quiser, vai passar logo, né? A gente deseja isso, até mesmo para que esses negócios consigam resistir, né? Alguns não estão resistindo, a gente torce para que todos consigam, para depois que tudo isso passar, a gente poder voltar e lá, né? Outra coisa que eu ia falar com relação a restaurante de hotel, que também faz com que o sistema de serviço às vezes mude à noite, é o lanche rápido. Também tem muita gente que não tem o hábito de jantar, né? Então, às vezes, como a demanda fica muito baixa, tem restaurante que trabalha com a la carte e tem restaurante que não funciona à noite também de hotel e fica tudo a cargo da pessoa pedir um delivery mesmo para esse momento. Aqui a gente encerra os tipos de restaurante, tá? Agora a gente vai entrar nessa questão da harmonização dos alimentos e bebidas, com os pratos e tudo. Aí tá falando, né? Definido como processo de casar o alimento com uma bebida. É algo que hoje em dia, que antes tinha assim muitas regras, mas que hoje em dia está ganhando uma roupagem diferente, onde a percepção de quem faz essa harmonização conta muito. O fato de você perceber mesmo, experimentar esse alimento, essa bebida, né? Isso acaba. Matheus, vou pedir licença só um minutinho para você. Vou atender um telefone, porque tocaram a campainha, agora eu tô ligando só para me ver o que que é, tá? Um minutinho só. Sim, pode ir lá. Alô? Oi, Matheus. Você tá aí? Oh.
Ok. Desculpa, tá? É porque eu faço esse processo de ministrar as aulas aqui na minha cozinha. E alguém bateu de novo, eu não ia atender, mas começou a ligar, eu pensei, gente, será? Na hora eu pensei, será que eu esqueci de alguma encomenda? Né? O que será que aconteceu? Mas não era, era uma pessoa mesmo insistindo, querendo ser atendida esse horário. Mas aí eu expliquei. Peço desculpa aí pela Não interrupção. se preocupar não, né, Sandra? Então, o que eu estava falando é isso. Hoje em dia vai muito dessa sensibilidade, né? Existe ainda, né, umas orientações com relação ao que combina com o que, justamente por esse conhecimento, né, de quem entende de alimentos, de quem entende de bebida, que já fez esses casamentos antes, né, e que sabe que às vezes é ideal se uma comida é mais ácida, ou se ela é mais intensa, ou mais apimentada, determinados tipos de bebidas, mas assim, não existe mais aquela questão assim, isso é proibido, né? Tudo vai do que o cozinheiro em si quer passar de experiência. Então, o importante é entender que a bebida, ela vem num casamento com o alimento, com o prato, mas que ela não pode aí estar roubando a cena, ela vem para ajudar, né, a trazer uma experiência mais agradável, complementar aquele prato que está sendo servido, mas não para roubar a cena. Então é importante na hora de fazer esse casamento ter isso sempre em mente. Deixa eu ver se está falando alguma coisa além do que eu falei. O que está dizendo aqui é que hoje em dia, né, além daquela harmonização clássica de vinhos, né, que é o mais comum com os pratos, né, hoje em dia os restaurantes têm apostado numa tendência que é uma maior variedade de bebidas alcoólicas, fazendo esse processo de harmonizar com os pratos. Né? Veio logo de início as bebidas, as cervejas artesanais, mas hoje em dia, além da cerveja artesanal, os restaurantes apostam em drinks e em outros tipos de bebidas destiladas também, casando aí com os pratos, desde o couvert até a sobremesa. A gente vai ver um pouquinho disso. E acaba sendo aí um diferencial, né? Aí falam cerveja, uísque, gin, rum, coquetéis em geral, aí podem ser harmonizados. Aí que tá falando o que eu acabei de falar, que a intuição e a criatividade é o que está ganhando mais destaque agora, tendo sempre em mente essa questão do bom senso, né, e não deixando que essa bebida tome maior proporção, maior destaque que a comida, e sim que ela sirva para potencializar aquela experiência. O vinho se encaixa muito bem com certos alimentos, mas não se dá com outros devido à acidez. Então a gente vai ver que mesmo na harmonização do vinho, né, essa questão do tipo da uva, se é um vinho mais encorpado, mais tânico, isso tudo tem indicações de combinação. A cerveja é ideal para certos pratos por suas propriedades refrescantes, mas não para outros devido ao seu amargor. Isso para cerveja mais intensas, né? Às vezes aquele amargor com cervejas que são muito fortes, que tem muito lúpulo, que tem aquele retrogosto com amargor mais forte, pode atrapalhar no prato que vem em seguida, mas dependendo do que é servido, isso é bem isso pode contribuir a favor, assim como as pilsens, as mais leves, refrescantes, elas geralmente são muito indicadas nos primeiros pratos, justamente para trazer esse lado de refrescância, ter, né, um casamento ideal ali com aqueles pratos que são servidos no couvert, que em geral ela não vai brigar porque é uma cerveja com menos personalidade, e que também não vai atrapalhar, né, no sentido de ficar aquele sabor, né, preso ali no palato e você não conseguir explorar os pratos que vierem em sequência. Os coquetéis, por sua vez, sendo compostos por vários ingredientes, oferecem aí infinitas combinações, mas também tem que ver essa questão do teor alcoólico.
Mas há restaurantes que apostam muito nessa questão dos coquetéis, inclusive em fazer mudança de sabores, né, de estilos aí a cada prato. Aí é mais para quem quem já tem costume, né, de uma bebida com teor alcoólico maior, e mesmo assim vale a pena apostar em, como que eu falo, em copos, né, ou taças, vamos dizer assim, ideais para uma porção menor, no caso, se for todo o menu do cardápio harmonizado com bebida, com drinks, para que no final, né, esse comensal aí não saia alterado da mesa, que não é esse o propósito de Eu uma harmonização. fico pensando na pessoa beber um copão de saquê, e aí a pessoa fica alterada na mesma hora. Já viu que E não é esse o intuito de uma harmonização, né? Que a pessoa fica lá bêbada no final dando vexame. é, O intuito é mesmo de estar aí conciliando. Então, até mesmo essa questão, né? Na hora de harmonizar, do tamanho do recipiente da bebida é muito importante estar atento. igual quando a gente vai naqueles coquetel chique, só de gente importante, e eu passo direto das bebidas, nem olho para as bebidas, não. Eu olho só para comida. Não, porque a bebida altera muita gente. Sim, ganha adeptos, né? Assim, muito no público que já tem costume, tudo, né? Se não é o hábito, é melhor não entrar nessa na hora de, de fazer sua refeição, principalmente junto com outras pessoas, para evitar isso, né? Evitar alterações. Mas já tem pessoas que têm o hábito de consumir sempre a bebida alcoólica junto, né, com as suas refeições, e aí a opção de fazer um cardápio harmonizado é mesmo para pegar esse público e oferecer uma experiência melhor, já que você já fez esse casamento, né, da bebida ideal, com o prato ideal para ele. Então, isso pode ser feito também com bebidas não alcoólicas, mas o mais comum, né, são harmonizações com bebidas alcoólicas. Aí tá falando, né, nos menus ou degustações é melhor servi-las em ordem crescente de intensidade, de maneira que a bebida que acompanha as entradas não ofusque o sabor das seguintes. Não só da bebida, como também atrapalha na questão da percepção dos pratos seguintes, né? Então, não existe uma regra definida, mas a questão é criatividade, inovação, bom senso e esse cuidado em não ser mais intenso que o prato que está sendo servido e não ser mais intenso que os pratos e as bebidas seguintes, né? Para que você consiga explorar ao máximo toda essa experiência do menu, né? O que é diferente de uma harmonização de prato único, que isso também é possível. A gente está falando no caso de um menu com vários pratos, entradinha, prato principal, né? Sobremesa, mas tem muitos, inclusive bares que fazem já cardápio com harmonização de prato único, tipo assim, esse prato ou até mesmo um prato de petiscos, já sugerindo aí a bebida, o que também é interessante, porque aí ganha um diferencial, né? Para esse público que bebe, né? E que às vezes vai para um barzinho, vamos falar assim, né? Sem ser o restaurante para refeição mesmo. Você já ter essa opção de que bebida que casa com o tiragosto é muito legal. Eu fui uma vez, eu não vou me lembrar agora, não sei se era no Rimas dos Sabores, era um restaurante que eu fui que trabalhava com cervejas artesanais e com carnes exóticas. E ele fez um cardápio nesse estilo, o restaurante. Então ele tinha tanto, né, a divisão lá da maneira como ele fez dos tipos de carne, e tinha, como era bar, eram mais petiscos, né? Com aquelas carnes exóticas, e ele tinha a carta de bebidas separada, mas ele vinha sugerindo ali dentro do menu dele de bebidas as melhores harmonizações. Isso eu achei, lembro que na ocasião, quando eu fui, achei muito interessante,
porque a gente já era costumeiro ver essas harmonizações em restaurantes com menu mais extenso, mas em barzinho não é muito comum. Então as pessoas vão, pedem um tira-gosto, cada um pede a sua bebida, né, a bebida que você está com vontade lá na hora, e às vezes não é o melhor casamento, principalmente num restaurante, num bar desse que estava servindo uma carne diferenciada, uma carne exótica, né? Importante é compreender que a função da harmonização é isso que eu acabei de falar, né? Unir prazer de comer ao prazer de beber. Então, por isso é um casamento aí. Aí coloquei uma imagem aí, né? Onde tem uma harmonização de pequenas entradinhas com tipos de vinho diferente, só para ilustrar. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de harmonização por tipos de pratos, né? Começar a falar por tipos, mas depois eu vou entrar... não, isso mesmo, por tipos de pratos. Entradinhas, por exemplo, né? Como eu falei lá, adiantei no início, as cervejas Pilsen, os chopps, são os mais indicados, além, né? No caso, se for um restaurante com cardápio mais refinado, onde talvez não se trabalhe nem com cerveja ou chopp, né? Tem muitos restaurantes que só adotam carta de vinhos e carta de destilados, né? Tem restaurantes que não trabalham com cerveja. Cada vez é menos comum, mas ainda tem, principalmente os restaurantes mais requintados. Então, aí seriam indicados vinhos rosados, ou até mesmo um espumante que nunca falha quando você quer fazer uma harmonização com menos intensidade aí nessa bebida, deixando mais um frescor, uma bebida mais refrescante, tá? Os queijos, né? Sempre quando se pensa em vinho, as pessoas lembram de queijo. Ah, vou tomar um vinho, já pensa logo em comprar um tiragosto de queijo. Porque a gente vê muitas tábuas, né? Até no couvert mesmo, harmonizações aí de queijos com vinhos. Os suaves e frescos, como requeijão, queijo fresco de cabra, combinam melhor com cervejas de corpo médio e vinhos brancos e leves e secos. Os fortes e salgados não combinam com cerveja devido ao amargor, mas se dão bem com vinhos tintos doces, que suavizam o potente sabor do queijo, ou com o uísque, que combina incrivelmente com queijos fortes, como o azul, por exemplo. Então, no caso de um queijo que tenha, né, mais presença, um queijo mais marcante, um gorgonzola, um gruyère, um camembert, alguma coisa assim, você vai conciliar com um vinho tinto adocicado, que é justamente para fazer o contraponto. Isso aí são dicas, né, de harmonização. Como eu falei, hoje em dia não se tem uma regra, tem que ser. Às vezes você conhece um rótulo de um vinho que você fez essa harmonização que foge disso, mas que ficou muito interessante, não tem por que não colocar no seu menu. Mas, em geral, isso é para orientar na hora de fazer essas escolhas. As massas, né, quando aí são acompanhadas com molho de tomate, vão fazer um casamento interessante com vinhos rosados e brancos para contrabalancear a acidez do tomate. Já as cervejas poucas amargas e aromáticas também vão combinar com essa questão de massas com molho de tomate. Já com molhos mais lácteos, né, molho bechamel e as suas variações, a harmonização é melhor com cervejas com muito corpo, com teor alcoólico maior, que ajudam aí a desengordurar a boca e saborear melhor todos os alimentos. Então, geralmente é o contrário, né? Quando é muito gorduroso, você vai pegar uma cerveja mais encorpada. Oi, Matheus. É um casamento perfeito, chopp e massa. Não é? Combina Nossa, super bem. Coloquei uma imagem aqui de uma massa, né? O vinho também, que é um clássico nessa combinação, mas a cerveja cai super bem. Frituras e pratos gordurosos, né? Aí vai encaixar perfeito aí com cerveja
também para limpar, né, fazer esse processo de desengordurar a boca e dar uma sensação mais prazerosa. O mesmo efeito acontece com coquetéis secos e os vinhos espumantes, que fazem essa limpeza aí da boca na hora que se consome produtos com um teor de gordura muito grande. Isso explica porque o ideal é combinar uma cerveja com aperitivos fritos e a champanhe perfeita com foie gras, já que o seu frescor equilibra o peso desse produto. Duas opções muito atraentes para serem oferecidas em eventos after work, por exemplo, né, que é esses eventos de happy hour, assim, depois do serviço. Comidas à base de alho é um desafio para a harmonização quando o prato é muito carregado no alho. O vinho não vai ser uma boa opção, porque aí você tem uma briga, né, uma explosão de sabores e acaba não conseguindo distinguir aí o sabor de nada. Vai combinar melhor com coquetéis com pouco álcool, como os feitos com Aperol, por exemplo, para que não invadam a predominância do alho, mas é comum também drinks em gerais, com bebida destilada, onde, por exemplo, assim, por mais que você tenha um teor alcoólico um pouco maior, mas que você tenha uma refrescância e menos, como que eu falo? Menos, um sabor menos marcante, porque a questão é sempre, no bom senso da harmonização, é fazer o contraponto, né? E evitar a briga de um produto com muita intensidade e você colocar uma bebida com muita intensidade, senão no final não se percebe nada. Então, a cerveja, o vinho, quando se forem muito encorpados e tudo, não vão dar muito certo, mas um coquetel, um drink em geral com destilados, ou até mesmo um uísque cairia bem para a questão das comidas à base de alho. E a gente encerra essa parte da harmonização aqui. Eu acho que meu negócio ficou desconfigurado. Deixa eu só ver aqui, um minutinho material, a ordem. Acho que tinha mais coisas. Acho que tinha mais outro material, mas não estou localizando ele. Qualquer coisa a gente volta depois. Eu pego, abro o outro lá. Vou seguir aqui na classificação ou tipicidade de restaurantes, que a gente está falando tudo dentro desse último tempo. Os tipos de restaurantes, os casamentos desse menu e essa questão da tipicidade. A gente vai falar um pouquinho de cozinhas específicas, né? Aqueles restaurantes típicos de alguma culinária. Então, é cada vez mais comum aqui no nosso país, existe uma variedade enorme. A gente vai começar falando de alguns aqui, e vamos seguir depois da prova, falando um pouco mais, fechando um pouco mais esse assunto, tanto dos restaurantes típicos, quanto essa questão da harmonização, quanto os tipos de restaurante, fazendo uma leitura única disso, tá? Não é muito difícil encontrar estabelecimentos gastronômicos com comida japonesa, italiana, mexicana, tailandesa, né? Nos últimos anos, esse tipo de restaurante com culinária típica, né, invadiu o nosso país e caiu no gosto do brasileiro. Na verdade, aqui no Brasil, no mundo como um todo, mas principalmente no nosso país, os negócios específicos de uma única coisa, não só no setor gastronômico, como no setor empreendedor geral, funcionam muito bem. Se a gente for parar para pensar, né? A loja só de sapato, loja só de óculos, loja só de boné, né? Ao mesmo tempo que a gente vê agora uma retomada do mercado nos últimos anos, no caso das lojas, sem ser de ramo alimentício, para negócios que tenham várias combinações de produtos dentro dele, por exemplo, essas lojas de departamento, né, que cresceram tanto nos últimos anos, onde você vai lá e encontra de tudo, conta dessa praticidade
do dia a dia, existe também muito forte essa questão de uma loja especializada naquilo. Sempre dá muito certo, né? Tanto que no setor da gastronomia a gente viu isso acontecer também, tanto nessa questão de tipicidade, de uma cozinha específica para aquele restaurante, única para aquele restaurante, né, onde você vai ser especializado naquilo, funcionou muito bem, deu muito certo, quanto também em produtos, focados em produtos. A gente viu aí crescente as burguerias, que trabalham, né, focado no hambúrguer, as lanchonetes, lanchonetes não, as lojas de empada, né, creperias, deixa eu ver o que mais, brigadeirias, né, começou assim, produtos terem destaque. Em São Paulo tem lojas só de quindim, especial só em quindim, e assim vai, né? As pessoas começaram a pegar um produto, esfirras, né? Tem a culinária árabe, mas começou a nascer um monte de restaurantes aí que trabalham só com esfirra ou só com alguns produtos específicos, assim, um leque menor de variedade dentro daquela culinária. Então, toda vez que se pega, né, direciona cada vez mais específico, ou para um produto, ou para um tipo de cozinha, a gente vê isso dando muito certo aqui no nosso país, né? E as cozinhas típicas são assim, existe uma variedade enorme, algumas já são quase que tomadas para a nossa cultura, apesar de ser, né, totalmente específicas daquele país, eu faço quase tomar para a nossa cultura, no sentido que a gente costumou aí nesse tipo de restaurante a comer esses estilos de comida, e outras ainda são bem exóticas para a gente. Existe, inclusive, alguns estabelecimentos hoje apostando na fusão, né, de duas culinárias. Eu falei disso também quando a gente estava falando dos tipos de restaurante, apesar que eu acho que não é essa na minha opinião, um bom negócio, mas tem gente apostando como essa vai ser a inovação. Não é um restaurante de cozinha internacional, de cozinha sem referência a uma gastronomia específica, como a gente vê na maioria dos formatos dos restaurantes, mas de mais de uma cozinha, de mais de um país. Então, por exemplo, eu tenho a mexicana e peruana, japonesa e chinesa, no caso é parecida, mas eles fazem umas fusões assim, nada a ver também. E apostam, né, em esse tipo de negócio agora como nova tendência de mercado. O restaurante típico italiano é um exemplo, né, de restaurante típico que entrou com força já há muitos anos no país e que foi totalmente abraçado pelo povo brasileiro, tanto pela questão de a gente já ter, né, cultural nosso, por conta da imigração dos italianos no nosso país, a gente já ter uma identificação com os pratos dessa cozinha, mas não só aqui, né, no mundo inteiro a culinária italiana conseguiu aí disseminar dentre as cozinhas de cada país. Ela conseguiu entrar e fazer com que o povo gostasse. Mas aqui teve esse apelo ainda maior porque a gente consegue identificar pratos que são realizados dentro da nossa cozinha de casa, que tem um apelo afetivo, porque já é comida de vó e assim por diante, pelo fato de já ser uma cozinha que entrou, né, na formação aí da cozinha brasileira, né? Quando a gente viu a gastronomia brasileira, a gente viu que não é base da nossa cozinha, mas a imigração italiana tem uma força grande nessa formação do que é a cozinha brasileira. Então, a gente vê um formato assim muito específico dos pratos, como são servidos na Itália, dentro de um restaurante típico italiano, mas a gente consegue, às vezes, identificar ali elementos dessa cozinha italiana que existe na fusão Brasil-Itália, que acontece dentro da casa da gente. Então, é bem aceito, né, esse tipo de restaurante. Então, além dos pratos conhecidos como macarronadas, pizzas, o risoto, que também já está totalmente, né, aderido aí pelos brasileiros, carpaccio também são comidas italianas, né? Outro queridinho é o gelato,
que também já tem várias gelaterias, né, que são as sorveterias italianas aí pelo Brasil afora, inclusive não só num cardápio de sobremesa de um restaurante típico italiano, como, né, empreendimento só de gelateria mesmo. O tiramisu é uma das sobremesas também mais conhecidas italianas e que está presente em restaurantes que não são típicos italianos também. A gente vê como sobremesa em cardápios aí em diversos formatos de restaurante. Mas é claro, um restaurante típico italiano, ele já é um querido e as pessoas já buscam por ele, por conhecer essa sobremesa. Os queijos, né, italianos também têm grande aceitação e já estão presentes aí no nosso dia a dia, na nossa geladeira, no nosso cardápio, como gorgonzola, parmesão, mussarela e assim por diante. O próprio grana padano mesmo, muito gostoso. Não se pode esquecer das brusquetas e da polenta, né, que também aí abrilhantam os pratos do sul do Brasil, justamente porque lá a gente vê muito essa força da migração italiana, mas que também estão presentes nos restaurantes típicos. Então, é um tipo de empreendimento que sempre dá certo, né, quando montado corretamente, por conta dessa... Sempre dá certo, não. Sempre tem uma tendência, né, a ter um bom retorno, uma boa aceitação, um destaque, por ser uma culinária já bem vista e bem aceita pelo público brasileiro. É só mesmo saber trabalhar isso e inovar, né? Todo negócio hoje em dia que vai, todo empreendimento, a gente tem que saber sempre trazer uma inovação, mesmo que seja um restaurante típico, é possível oferecer, às vezes, um serviço diferente, um ambiente diferente. Essa é uma outra aposta também. Tem muita gente que faz, até mostrei isso num restaurante, uma cantina, uma foto de uma cantina italiana, quando a gente estava vendo os tipos de restaurante, onde essa cantina italiana tem um visual diferenciado, que foge daquele xadrezinho, né, vermelho e branco, mas que ainda assim preserva no cardápio essa essa identidade, né, italiana. Então é possível fazer mudanças, mas ainda assim ser considerado um restaurante típico. Mas é comum também a gente ver todo esse referencial de decoração e tudo para trazer, né, aquele público para aquele ambiente. Então, às vezes você não inova na decoração, mas inova em outra maneira, porque a decoração reflete muito na percepção de você estar visualizando aquele país, né? Quando a gente pega um restaurante típico, eu estou na Itália, você pensa assim, estou comendo, estou na Itália, tanto para quem nunca foi, quanto para quem, principalmente para quem é um italiano e está ali fazendo refeição fora do país dele, num restaurante típico, ele se sente em casa. Restaurante típico mexicano também tem excelente aceitação aqui para os brasileiros, né? Até porque a gente tem essa afinidade, vamos dizer assim, com a pimenta desde, né, a gente viu lá, os indígenas faziam uso em larga escala das pimentas e ficou um costume, né? Sempre na mesa do brasileiro, do bom mineiro, a gente ter lá um potinho de pimenta caseira para colocar os pininhos na comida. Então, já nosso paladar tem muito essa aceitação pela pimenta. Lógico que não na proporção como é utilizada no México, que é uma questão cultural, né? Mas acaba que há um interesse também em pratos apimentados e os ingredientes utilizados na culinária mexicana tem muito a ver. É uma roupagem toda diferente de textura, de sabor, mas são ingredientes que são também presentes na nossa cozinha brasileira. A gastronomia mexicana surgiu baseada em práticas da cultura e de povos pré-colombianos, principalmente os astecas. Tempos depois do século XVI, costumes espanhóis também foram introduzidos na preparação dos pratos, como o uso de especiarias. Costuma ter um sabor bastante marcante,
já que é preparado com temperos típicos do país e a utilização de pimentas, pimentões, né? Eles têm uma variedade muito grande, então isso acaba sendo muito usado. Os burritos, nachos, quesadillas, tortillas, os chiles são os pratos mais queridos aí pelos brasileiros e que a gente acaba conhecendo mais os nomes. É muito comum no preparo desses pratos utilizar carne de vaca, de porco, de frango, além de feijões, né? Tem lá os frijoles fritos, que é um recheio que eles usam aí nas tortillas, e queijo. A versão Tex-Mex é a que mais a gente vê ganhando ramificações aqui no país, que faz essa mesclagem, né? É a cozinha mexicana chegando para a gente já com uma fusão americana e que faz uma adaptação nesse paladar. Não é uma cozinha que traz essas referências todas, mas com menos agressividade nessa questão de teor de pimenta ou de misturas muito exóticas. Acaba que já traz essa adaptação americana e também com um formato de serviço fast food que agrada muito aqui aos brasileiros, que a gente está cada vez mais acostumado, né? Mais acostumando, principalmente a questão de lanches, que é o que a gente vê muito o formato de restaurantes típicos mexicanos oferecendo essa parte de tirar gosto, de lanche, acaba sendo comum nesse sistema fast food. Aí também um exemplo, né, de tacos que eles fazem aí com carne, com guacamole, assim por diante, diversos recheios. Se você perguntar alguma coisa, viu, Matheus? Eu tô falando, dando sequência, mas você pode me interromper, tá? O O material, você japonês... tem material? Hã? Você colocou material no sistema? Aí no. Tô Esse falando material, eu subi ele hoje. Não sei se Não, perguntando se você pôs aí agora. eu vou colocar o PDF eu já coloquei hoje e depois eu vou subir a gravação, mas o PDF já está disponível para depois você poder acessar. É isso que você está perguntando? Sim, isso mesmo. Obrigado. Nada. O restaurante japonês também, né, teve um crescimento absurdo. As pessoas aqui no início tinham muito receio principalmente ao consumo do peixe cru, né? Tem gente que ainda não chega nem perto, e tem gente que morre de amores, né? Que eu escuto falando assim, ah, se pudesse eu comia comida japonesa todo dia. Então, ganhou assim, né? Amantes mesmo apaixonados pela culinária japonesa, acho que pelo frescor, pela leveza dela. E tem aqueles que, tanto que não gostam dessa questão do sabor, da textura do peixe cru, quanto também que ainda apresentam uma resistência em experimentar. Os restaurantes japoneses existem aqui no Brasil há muitos anos, mas nos últimos, vamos supor assim, 15 anos é que eles ganharam força, principalmente com a entrada do sushi, né? O sushi fez essa popularização do restaurante japonês. Que antes a gente tinha restaurantes japoneses assim bem clássicos, onde tinha muito pratos quentes, eles usam muita sopa, né? E alguns pratos com visual que não são tão atraentes, mas que são muito saborosos, mas que pra gente causava assim às vezes uma estranheza. Eu lembro, eu tinha uma barraquinha na feira do Mineirinho, aquela feira que tem lá no Mineirinho, quando abriu a feira do Mineirinho, anos e anos e anos atrás. Eu era adolescente ainda, eu coloquei uma barraquinha lá com bombons e doces e tudo. Lembro na época comprei a barraquinha lá, o ponto, e do lado da minha barraquinha tinha um senhor japonês que vendia bonsai. Ele levava aquelas sopas, assim, eles tinham toda uma panela lá própria para levar a sopa. Japonês, japonês mesmo, sabe? Os caras falavam japonês. Mas o negócio fedia tanto, com sopa de repolho, sei lá o que é aquilo. E eles levavam aquelas pipoquinhas de arroz. Era toda uma alimentação que eles levavam dele, assim, específica, né? E que eu ficava assim, gente,
nossa, de cara com a comida. E hoje em dia, né? Hoje em dia não, depois que eu especializei na área, que conhecia os pratos, né, além do sushi da culinária japonesa, vi quanto são saborosos, mas não era uma cozinha tão atrativa, né? E com a entrada do sushi, as pessoas tendo uma abertura maior para experimentar a culinária japonesa, eu acho até que foi se criando uma apresentação mais atraente dos pratos japoneses, que no Japão tem alguns pratos quentes que não tem um visual muito legal, mas eles têm na gastronomia, de maneira geral, um apelo muito visual, né? A gastronomia japonesa é muito bonita, muito assim, detalhista. Então, isso chegou para a gente mais agora e houve uma aceitação excelente. O tempurá, por exemplo, é uma ótima opção para quem não gosta de peixe, né? São aquelas frituras que faz, né? Tanto de legume, eles fazem com aquele cane-cane, com peixe, ah, com como é que fala? Ovos, faz a massinha frita e aí fica ela empanadinha. Acho que é tudo uma foto. Ah, não, não pus o tempurá, pus de outro prato. Mas é aqueles empanadinhos, né? Que faz com uma massinha de trigo e que tem grande saída também. E foi como é parecido com, similar com outros tipos de fritura que a gente tem também na nossa cozinha, foi bem aceito. A gyoza, né, que é aquele pastelzinho é, japonês, na verdade a origem é chinesa, mas que a gente vê muito ele no restaurante japonês cozido, né? Ele tem uma nova roupagem, ele tá falando levemente frito, mas ele fica com aquela textura macia, né? Ele tem uma textura única mesmo e... Você já viu o gyoza? Já comeu? Não, nunca não. Porque eu não coloquei uma foto, mas ele é um pastelzinho branquinho assim, parece uma meia-lua assim. Eles fazem ele na culinária chinesa, eles fazem ele bem fritinho, assim, como se fosse um rolinho primavera, né? Bem douradinho. Já na culinária japonesa, ele é branquelo, assim, como se fosse só cozido, mas tem um leve processo de fritura. Muito gostoso. A massa, né, tem essa cara mais branquinha, mas os recheios são sempre bem fartos e muito gostosos. Os lanes também, que são os pratos à base de macarrão, né, japonês, também tem uma boa aceitação, tem uma diversidade grande. As sopas, como eu falei, que é um costume japonês, né, o consumo de sopa, eles trazem isso para os restaurantes e que agora com uma apresentação mais atraente acaba tendo maiores adeptos, podendo conter brotos de feijão, vegetais, tofu, ovo cozido, proteína animal, como frango ou porco. Então, vão criando ali. Aí eu coloquei aí um exemplo de um lane, né? Onde tem um pouquinho de cada um deles. Eles fazem esses pratinhos com macarrão e com lá, legumes, a proteína e assim por diante. Isso já tem uma aceitação boa, já é um prato assim típico de culinária japonesa que foge desses restaurantes que só tem sushi, sushi, sushi. Mas é claro que o sushi é o carro-chefe aí do restaurante japonês no Brasil, né? Servido de várias formas, né? Adaptados ao nosso paladar. Hoje em dia eles fazem sushi de tudo, tem com cream cheese, com Doritos, né? Tem, como é que fala? Teve eu esqueci o nome do restaurante que trabalhava com sushi ali na Savassi. Minha cabeça é ruim, mas teve um lugar que eu fui uma vez que tinha sushi de picanha. Eu achei até assim, gritante, sabe? Achei até meio ofensa assim ao japonês. Mas assim, o povo fazia sushi de tudo que você imaginar, né? Nessa tentativa de adaptar ao paladar brasileiro. No início ganhou muita crítica essas variações, né? Essa incrementação com produtos
brasileiros, mas eu acho que isso contribuiu um pouco para essa adesão também à culinária japonesa. A gente via com crispy de couve, né, umas coisas bem nossas assim. Muitos restaurantes também apostam no yakiniku, que é uma carne grelhada preparada diretamente na mesa do cliente. Assim você também consegue agradar os amantes do churrasco. Mas não coloquei a imagem dela não, mas ela é cortadinha fininha, tipo essa carne que está em cima do lane aí, só que eles fazem um processo de grelhar ela, então é bem rapidinho e serve. Também tem uma boa aceitação, né? E aí uma foto do sushi, que eu acho que também por essa questão das cores, né? Sempre cores vivas, chamou muito a atenção aí dos brasileiros. Você gosta de culinária japonesa? Eu gosto de culinária japonesa. Eu prefiro os caldos, os macarrões deles. E o que eu mais gosto são os apimentados. Os Bom, lábios pimentados. Eu sou apaixonado. bom demais, né? Uhum. Aqui eu não coloquei nessa parte, mas tem uma semelhança, né, a cozinha japonesa com a chinesa, no formato que a gente vê aqui no Brasil, mas ainda assim é uma cozinha mais leve, mais nutritiva, né? Tem um balanceamento aí dos ingredientes, dos legumes, com proteína, com carboidrato e tal, coisa que a gente não vê tanta preocupação na chinesa, que é uma cozinha assim muito gostosa. Eu, na minha opinião, a chinesa eu acho muito gostoso, muito saboroso, mas é justamente pelo fato dela ser muito carregada na gordura, que é algo que é gostoso, né? Gordura é gostoso. Então, assim, muita fritura, né? A cozinha chinesa, a utilização muito do agridoce, tem alguns pratos com legume e tudo, mas a gente vê muito a massa forte, a fritura forte, eles fazem o uso do arroz também misturado, aliado com essa fritura, né? As bananas carameladas, é tudo assim muito mais pesado, né? No caso da cozinha chinesa. Mas é uma cozinha também que, inclusive, ganhou destaque aqui antes da cozinha japonesa, por conta que eu acho desse cardápio assim mais adaptável ao nosso paladar por essa questão de ter muita carne, de ter fritura, coisa que a gente já estava habituado aí do que essas sopas, do que esses pratos com mais crocância, pratos crus, igual a gente vê na culinária japonesa. Então vamos lá, da culinária peruana, né? Oferece uma culinária variada e rica, é uma das melhores gastronomias sul-americanas consideradas, né? São baseadas em heranças culturais, gastronômicas dos povos incas, africanos, espanhóis, além de japoneses e chineses. Então, uma fusão aí, né, que leva à concepção da cozinha peruana. É, são, tem dentro do seu cardápio aí, né, alguns pratos com ingredientes muito específicos do Peru e por isso acaba, igual está falando aí, entregando um valor ao cliente, né, porque o cliente sabe que é algo que ele encontra só ali naquele local. Então, às vezes, pimentas que são típicas, né, aromáticos que são utilizados lá. Então, a gente consegue adaptar assim muito, né? Todo restaurante típico no nosso país é adaptado ao nosso paladar, porque senão não dá certo, né? Mas quando a gente quer fazer um prato, por exemplo, peruano em casa, você consegue adaptar muita coisa com o que a gente encontra no mercado, até porque hoje em dia o mercado ele tem uma variedade maior, né, de especiarias, de produtos, assim, de diversas culinárias aí do mundo. Mas quando você vai montar um negócio típico, né, um restaurante tipo peruano, é legal ter essa atenção e conseguir ao máximo importar produtos da região para que você consiga agregar esse valor e levar uma experiência bem focada mesmo do que é, né, essa cozinha peruana, que ainda é algo diferente para o povo brasileiro. Alguns pratos ficaram conhecidos, como é o caso
do ceviche, né, que é carro-chefe aí no restaurante peruano e que já está, inclusive dentro, é um prato que consegue entrar dentro de outros restaurantes sem ser típicos, como eu citei o caso lá do, da sobremesa italiana, né, do tiramisu. Acontece com o ceviche também, a gente vê entradinha de muitos eventos, né, vê entradas em outros restaurantes que adotam o formato clássico, mas que não está ligado a nenhuma tipicidade, assim, uma cozinha definida regional, mas ele é um exemplo de prato que caiu no gosto, mas não é o que reflete o que é, em geral, assim, a cozinha peruana. A gente tem pratos que são bem mais específicos e que a gente só encontra indo mesmo no restaurante típico, né? Esse é o que extrapolou, saiu fora desse restaurante e ganhou o gosto geral. Então, a ceviche mesmo é preparada, né? Esse exemplo aí, a gente vê que parece que tem atum e tem o camarão, eles fazem com salmão e assim por diante, vão criando aí também sabores, vamos dizer assim, né? Modelos de ceviche diferentes, Ceviche do utilizando a técnica de cozimento através do ácido. Pode falar. O ceviche dos peruanos, eles usam peixe cru, pimenta, sal e ervas. E acho que essas ervas são marinadas, né? Isso. Também frutas. Eles são, eu acho que é mais intenso deles. Isso, Porque aqui a gente tem o costume de fazer ceviche e servir logo. E lá eles deixam isso marinando, igual você falou. Do dia eu ainda estava conversando com com a estagiária que trabalha aqui comigo, falando sobre isso, que ela foi, né? Ela é de outra faculdade, ela teve uma aula com gravação de uma aula, né? Para exibir para os colegas, ela participou ajudando. E o professor dela fez um serviço de salmão. E, e antes eu tinha falado com ela, lembrando que eu trabalhei numa saladeria, um restaurante que era uma saladeria, onde a gente preparava assim, vários pratos para acompanhar a montagem de saladas, né, montagem de massas, e um desses pratos era a ceviche. Lá a gente fazia ela não era assim tradicional peruana, mas fazia ela assim o máximo, buscando essa autenticidade de sabor. Então ela ia funcho, ia uma série de ingredientes que eu não me recordo aqui agora, mas que a gente deixava isso marinando antes de começar a colocar à venda, né? Então, esse apurar dos ingredientes que dava o sabor mais marcante, né? Esse caldinho que vinha desse marinado, que eles falam de leite de tigre, né? Que é o que é tradicional na culinária peruana. E aqui o pessoal tem mania de fazer e servir imediatamente, né? Eu mas acho que mas esse prato deles lá, eles também é muito comum no Equador, no Panamá, na Costa Rica e no México. Esse prato influenciou vários países. sim, e a gente vê, por isso que a gente vê ele muito em cardápios, mesmo aqui no nosso país, de restaurantes diferentes, não somente em restaurantes tipos italianos, porque foi um prato que ganhou, né, adeptos, que caiu no gosto de povos diferentes, como você está falando, né? Em várias nacionalidades, ele teve uma boa aceitação. Então, acaba que ele vai ganhando aí formatos diferentes. O pessoal faz ceviche de camarão, faz ceviche de atum, faz ceviche de salmão, faz ceviche de lula, né, de polvo. Eu já vi ceviche popular aqui no nosso país. Imagino que eles fazem por aí afora, né, nesses outros países. Inclusive países que têm, às vezes, até uma semelhança maior, né, com um modo de alimentação peruano que o nosso, que é bem diferente da nossa maneira de alimentar. Então, outros não têm essa proximidade, né, de ingredientes ali em comum na mesma cozinha, isso teve uma aceitação ainda maior. Tem grande destaque. Eu, particularmente, não gosto muito de pratos com peixe cru, mas o ceviche quando bem feito, ele me agrada. Você já comeu?
Sim, já comi e gostei muito. Você comeu de quê? Eu comi o pimentado. Eu acho que eu gosto de tudo que é pimentado. Mas assim, com Eu só atum, com peixe branco, como é que é? peixe branco apimentado. É, Gostei tem um, muito. tem um sabor todo especial, igual eu falei, principalmente quando faz o marinado. É cebola roxa, é uma coisa que não pode faltar. Ah, esse igual a gente fazia lá, eu me lembro que depois eu não comi em outro lugar. Esse sabor especial que o funcho dava também nesse marinado é uma coisa que eu não vejo, porque as pessoas, ele exige que, como é que fala? Que isso fique um tempo, né, para liberar um sabor ali naquele prato. Como as pessoas fazem muito assim, de misturar e já montar uma tacinha, já montar o prato, até por conta também de se tratar de ingredientes frescos, né, ali, in natura, você precisa ter um cuidado também. Mas a gente fazia tudo dentro de um processo controlado, né, dentro de um prazo de validade, mas dava ali aquele, pelo menos aquela maturação de um dia para outro, para conseguir extrair o máximo sabor. Nossa, é fantástico. Tô vendo aqui agora, esse aqui tem, parece que tem um polvo aqui também, né, do lado, que é cebola roxa, que parece que eles fizeram uma mistura aqui com peixe, com polvo, com camarão. Restaurante típico havaiano. Já não é tão comum, né? A gente não vê tantos assim. É a mesma coisa de você investir num restaurante muito específico, né? Tem um público com uma demanda reduzida, vamos dizer assim, né? Mas é uma culinária que vai ganhando também cada vez mais pessoas que curtem, né? Pelo fato de ser uma cozinha muito rica no questão de nutricional, com um frescor muito grande, as pessoas têm buscado isso, né? Então, assim, tudo vai da maneira como apresenta isso ao público, porque casa com uma tendência dentro do mercado gastronômico, que é essa busca por uma comida mais saudável, por uma comida mais fresca, né, por uma comida mais leve, e a culinária havaiana oferece tudo isso no seu cardápio. Por conta mesmo do clima da ilha, né, os pratos, né, buscam sempre essa questão de frescor. E aqui, como no mundo todo, mas principalmente nos países, né, tropicais, assim, a gente vê essa aceleração do calor cada vez mais intenso, cada ano que passa isso piorando, então acentua, né, a busca por cardápios assim. É um cardápio influenciado por diversas culturas mundiais, como a asiática, italiana, por exemplo, né, faz a fusão disso aí. Um dos pratos mais conhecidos é o arroz havaiano, que é preparado com ingredientes refrescantes e tropicais, como gengibre, abacaxi. Eles usam também muitos aromáticos, ervas aromáticas, né? Uma comida perfumada, é uma comida colorida, é uma comida refrescante, é uma comida nutritiva. Então, é uma comida que, quando a gente fala havaiano, às vezes não é muito, não gera tanto interesse, né, de início, mas com uma boa apresentação do que contempla nesse cardápio, tem sim um casamento perfeito com essa tendência de mercado, principalmente no nosso país, né? Essa opção tem ganhado bastante espaço entre os brasileiros, é o POC. Este nada mais é do que uma tigela composta por arroz, fruto do mar, molho shoyu e uma fruta, como mango ou abacate, dependendo da variação, que é esse pratinho aqui. É um prato que, inclusive, está presente também, acaba acontecendo o que a gente falou do ceviche, do tiramisu, é um prato que está entrando no cardápio de outras culinárias, né, justamente por ser por essas características dele, por ter o arroz, todo mundo gosta, por ter a carne, por ter essa junção das frutas, ser um prato completo e leve, né? E, inclusive, eu vi, eu não vou lembrar o nome, mas eu vi há pouco tempo uma propaganda
de um restaurante que levou essa questão dos POCs para o estilo de, como é que fala? De delivery. Então, eles fazem igual o China Box, que faz aqueles boxezinhos e coloca o POC dentro. Aí fazem diferentes sabores, aí mudando a proteína, mudando a fruta que vai conciliar, mas sempre com essa base com arroz, com sementes, eles colocam sementes, assim por diante. E oferecem um restaurante, né? Eu não vou lembrar o nome agora, mas é um restaurante de delivery só com esse estilo de comida. Que é essa questão da pessoa pegar, que eu falei, que também é algo que dá muito certo, que ainda é tendência, que é você pegar um produto e explorar, né, ao máximo ele, criando as variações do mesmo produto. Opa, aqui ficou errado, tá? Desculpa, foi editar aqui. É húngaro. Acabou que o G ficou no lugar do H. Esse já é um restaurante que oferece, né, uma experiência diferente para o cliente, inovadora, porque faz misturas aí de aromas, de sabores, de texturas bem particulares, bem peculiares. Então, exige aí um público mais que esteja buscando experiências diferentes na hora de comer, né? Vai refletir aí a história e a cultura da Hungria. Utiliza bastante alho, pimenta malagueta, pimentão, páprica, formando aí junto com outros produtos, né, regionais aí do país, pratos únicos, específicos dessa culinária, como o goulash, que é um prato típico. Aqui tem uma foto de um goulash, né, que eles fazem aí com legumes, com carne, molho, essa questão de especiarias. Olhando parece um guisado normal, né, brasileiro, mas o que tem de diferença é essa combinação do que tempera, né, além de ter um destaque para pimenta também, tem um destaque nas especiarias e aromáticos que são colocados, que trazem essa experiência única, né? Mas o goulash já é um dos pratos mais comuns, mais aceitos, né? Não é, seria o mais diferenciado dentro do que a gente tem de falar assim, que seja mais peculiar dentro dessa culinária. As sobremesas também são maravilhosas, como é o caso do pão doce curtos Kallax, que é também um pãozinho específico, recheado e que é delicioso. Esse eu já tive a oportunidade de experimentar como é que fala? Numa padaria que eu fui, que tinha esse pãozinho, eles faziam um festival de pães típicos de cada país. Ali no alto da Afonso Pena, no meio da subida ali da Afonso Pena, esqueci o nome, padaria conhecida que tem ali. Eles fizeram uma vez os festivais, eu trabalhava ali no centro e ia muito ali, de pãezinhos típicos de cada região. Foi uma vez, quando eu li o nome desse pão doce, quando eu estava fazendo o material para essa disciplina, na hora eu lembrei, porque me chamou a atenção por ter um nome diferente, né? E lá eles fizeram assim, um pãozinho recheado, mas que tinha, como fala? Ele tinha uma crostinha de açúcar em cima, com uma mistura de especiaria que eu não vou, na hora que eu comi, assim, me lembrou um pouco o cardamomo, tinha um toquezinho de canela, mas parecia ser uma misturinha de condimentos. Não sei se é o original mesmo, se é uma coisa que realmente representa o que é esse pãozinho, mas lá eles vendiam como sendo aí o pãozinho típico da Hungria. E por ele ser recheado e tudo, ele é considerado dentro, né, do menu de um restaurante, às vezes ele é servido como sobremesa mesmo, tá? Porque uma camadinha bem fininha assim de massa e bastante recheio, pelo menos esse que eu comi era assim.
E aí a gente vai encerrar hoje por aqui. Então, falamos um pouquinho, né? Fechamos os tipos de restaurante. Deixa eu só voltar aqui para o material, um minutinho só. Opa! Fizemos uma introdução aí à harmonização, falando nessa questão de que, além das orientações do que é melhor, né, combinar com o que vale muito a pena levar em conta a criatividade, o bom senso, o bom gosto, né? E essa questão de sempre evitar bebidas e alimentos que tenham o mesmo destaque, por exemplo, muito forte, uma comida muito marcante, com uma bebida muito forte, sempre fazendo contraponto, né? Fazendo o reverso, uma comida muito marcante, uma bebida mais leve, e assim por diante, né? Sempre a bebida fazendo o acompanhamento da comida, já que na harmonização quem é o destaque é sempre o prato. E a importância de se fazer essa harmonização para atrair, né, a atenção, destacar aí entre os demais empreendimentos da gastronomia que não fazem não ofertam esse tipo de serviço ao cliente, inclusive estendendo isso para bares também, que é um diferencial, né? E entramos aí agora nessa parte da tipicidade, das cozinhas típicas, né? Os restaurantes que representam cozinhas típicas e que também refletem aí toda a questão cultural, né, que existe na concepção da cozinha daquele país, fazendo uma adaptação, né, ao nosso paladar, ao paladar brasileiro, mas ainda mantendo características que remetam a essa culinária daquele local, né, daquele povo. Então, é um tipo de restaurante que tem destaque, né, e aí, quando a gente for continuar vendo os demais tipos de restaurante e os outros tipos de harmonização após a prova, a gente vai ver também que me perdi no que eu ia falar. A gente vai ver também que ia fazer uma junção disso. Lembrei que às vezes o mesmo tipo de, às vezes um restaurante que é típico de uma culinária, por exemplo, restaurante culinária italiana, né? Diversos empreendimentos com aquela mesma tipicidade de restaurante oferecem serviços diferentes. Então é na hora que a gente casa isso, né? Qual é o tipo de restaurante, se é um restaurante com uma tipicidade no sentido de ter uma cozinha específica e qual o serviço que é ofertado ali e como ele faz esse processo de harmonizar essa bebida com essa comida, começa a juntar isso, que a gente já começou no início da disciplina, quando a gente entrou, né, na parte de etiqueta, a mesa, a gente viu os tipos de serviços, né, padrão, né, e aí como que isso encaixa, porque tem determinado tipo de restaurante, como a gente viu, que já pelo próprio formato daquele restaurante, já é indicado, né, um serviço que é o mais adequado e acaba sendo comum em todos os empreendimentos daquele tipo, que possuem aquele tipo de restaurante. E já tem outras categorias, outros tipos de restaurante que permitem que a gente tenha um formato, né, de serviço daquele alimento diferenciado. Então, que a gente vai ver um restaurante típico italiano com serviço empratado? Temos, né? Um restaurante típico italiano, estou pegando italiano, mas tem vários outros que a gente pode pegar esse exemplo lá depois. Um restaurante típico italiano com serviço inglesa direto, tem também um serviço de buffet, não sei, né? Mas acredito que deva ter também. É lógico que cada tipo, pela tradição até daquele país, né, se faz essa importação, né, do tipo de serviço que é mais comum lá, para a maneira como vai servir aqui, porque o serviço é o que complementa a experiência do cliente na hora de degustar aquele prato. Mas isso vai também ganhando formato diferente pelo horário que esse restaurante funciona, pelo local onde ele está ali alocado, pela
pelo tamanho, que é aquela cozinha, aquele salão, a gente vai adequando o serviço. Então, por isso que a gente vê essas possibilidades acontecendo, né, no nosso país. Às vezes você pega um restaurante do mesmo tipo e que tem aí oferta e maneiras de servir diferente, né? E também por conta das tendências, né? As tendências que vão mudando a maneira da gente apresentar a comida, não só no restaurante tipo, mas em vários tipos de restaurantes diferentes que vão ganhando novas roupagens, porque é sempre importante a gente estar atento à inovação, o que está acontecendo de novo, porque as pessoas buscam, né, maneiras de servir diferente, embalagens, maneira de entregar a comida diferente, canais de venda diferente, agora mais do que nunca, né, com essa pandemia, como a gente estava falando lá no início, Matheus, os restaurantes estão precisando pensar, né, novas maneiras de chegar até esse cliente, e aí vão surgindo novos serviços também, né, sem que se perca a essência de qual tipo que é aquele restaurante, né? Às vezes eu consigo manter ainda sem precisar de mudar totalmente isso, mas eu preciso fazer uma entrega de forma diferente. Entrega que eu falo não só a entrega física de ir entregar, por exemplo, um dele, mas a entrega do que eu estou oferecendo para o meu cliente de uma forma adaptada ao momento atual, né? Então, encerramos por aqui. Alguma dúvida, pergunta, algum comentário para acrescentar? Tá me ouvindo? Matheus, Dimas. Dimas entrou aí também. Muito boa a aula, viu? Até amanhã. Amanhã não tem aula, não. Amanhã. Você só tá fazendo essa disciplina comigo, né? É só essa disciplina. A disciplina de projeto você fez? Não, tô fazendo não. Mas você fez ela já? Não, fiz não. Ah, tá. Foi pendente mesmo para você fazer depois. Aham. Então, ótimo. Encerramos por aqui. E lembrando que na semana que vem, quinta e sexta, é feriado, não tem aula, né? Feriado e recesso. Pelo calendário de vocês, vocês não terão aula quinta e sexta que vem, né? Essa não. Mas na quarta a gente tem aula normal e teremos revisão para a prova, que é na semana seguinte. As provas, né, a avaliação oficial acontece do dia 5 ao dia 9 de abril, logo na primeira semana de abril. Tá bom? Sim. Tá. Muito obrigada pela Não. participação. Boa noite e até a próxima semana.